Culto de ceia, vou tentar ser breve, tomara que eu consiga, geralmente eu sou, mas eu trouxe uma palavra muito linda para a gente meditar aqui. Na verdade, eu estava meditando em algo que unisse aquela passagem de Zaqueu com a passagem do vaso de alabastro. Então eu não quero pregar sobre cada uma separadamente, eu quero fazer o que há em comum entre essas duas passagens, e eu vou pregar debaixo do tema muito além do seu pior capítulo. Se vocês estiverem numa situação ou já passaram por uma situação muito ruim, mas ainda não é a pior, ou se vocês estão passando por uma situação ou já passaram, Silvia, que parece que é o seu pior capítulo da sua vida, eu quero dizer que Jesus olha de uma maneira muito além e muito maior do que o seu pior capítulo na sua vida. Jesus pode mudar essa história. As passagens estão em Lucas 19 e Mateus 26. Lucas 19, eu vou ler de 1 a 10, não preciso ler tudo aqui. Na verdade eu vou ler só do 6 ao 10 de Lucas 19. E Mateus 26, eu vou ler só o versículo 7. Então, fiquem com Lucas 19 aí, 1 a 10. Ou 6 a 10. Porque na verdade é de 1 a 10, mas eu vou ler só. Todo mundo conhece essa história de Zaqueu. Zaqueu é um cobrador de imposto, uma pessoa considerada desleal. Os cobradores de impostos, os publicanos, era considerada a pior raça naquela época. Mas quando ele vê Jesus chegando ali naquela cidade, ele sobe numa árvore. Diz que ele era de baixa estatura, bem pequenininho. E ele sobe numa árvore para poder enxergar o Mestre Jesus. E aqui no versículo 6 de Lucas 19, a palavra vai dizer assim: e apressando-se, preste atenção nas palavras, gente, porque a tremenda forma, Rose, que Zaqueu vai para Jesus, ele se apressa, meu sogro, e apressando-se, desceu. Ele estava em cima, Jesus diz: desce depressa que eu hei de comer em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Acontecendo uma festa, no reino dos céus, e o povo criticando o pastor, porque entrou na casa de um pecador. Mas vamos ver outra história que é parecida por alguns aspectos que a gente vai entender hoje, que está em Mateus 26, 7. Você sabe que tinha um fariseu chamado Simão o leproso, e ali ele estava com os fariseus, com os religiosos, com os crentes da época ali, os avaliadores da santidade humana numa mesa. E uma mulher entra pela porta, e ela se derrama aos pés de Jesus e quebra um vaso de perfume muito caro, de nardo puro, num vaso de alabastro, que é o vaso, o tipo do vaso. Então o versículo 26, versículo 7 vai dizer, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Amém? Louvado seja teu nome, Pai, pela tua palavra, por tudo que a gente vai desfrutar essa noite. Que essa palavra não entre, Pai, em mentes que queiram, Pai, brilhar mais do que o brilho da tua palavra, mas que entre em corações, Pai, dispostos a ser transformados e curados. Eis-nos aqui, doentes, querendo o seu tratamento de médico hoje e para sempre. Amém. Eu acho que novamente aqui criticaram o pastor,
porque uma pecadora foi lá se assentar nos pés dele. Porque aqui todo mundo também criticou. Com Zaqueu todo mundo criticou porque Jesus entrou na casa de um pecador. E aqui todo mundo criticou porque uma pecadora foi até Jesus. Não teve jeito, né? Sempre tem um religioso criticando a graça. Mas o interessante aqui é que para Jesus, tanto o ladrão quanto a mulher de má fama eram os grandes no reino de Deus. Cara, com essa frase eu podia acabar a pregação. Todos iam achar eles os que não são merecedores de nada, aquilo são pecadores. Mas para Jesus, esses dois são os grandes no reino de Deus. Lembre-se do tema, muito além do seu pior capítulo, e eu não vou fugir desse tema aqui. Eu quero dar uma breve introdução para colocar vocês no rumo. Eu vou narrar 2 episódios aqui, o de Zaqueu e o dessa mulher. E depois eu quero trazer 2 ensinamentos. E aí a gente vai para a ceia, e seja o que o Espírito Santo mandar. Porque eu queria falar muito aqui sobre o peso do passado. Porque muita gente, Mateus, conhece a gente por um capítulo da nossa vida. Isaac, algo que a gente fez errado. E todo mundo só olha para a gente e conhece a gente por aquele capítulo, por aquela fase da nossa vida. E a gente vai ser sempre conhecido por aquele capítulo da nossa vida. As pessoas só lembram do seu erro. Só aponta aquilo que você foi. A sociedade é mestre em colocar um carimbo, Níris e Máximo, chamado rótulos nas pessoas. Não é assim? Uma vez rotulado, parece impossível mudar a forma que os outros enxergam. O maior desafio de vencer esses rótulos é dentro da família. Jesus sofreu isso, embora Jesus não tinha motivo para ter rótulos. Mas, gente, a gente pode mudar. A gente pode saber que mudou. Mas muitas vezes, Níris, quando a gente está em um canto, a pessoa vai falar assim, ó, a Níris é estourada. E não sabe que Níris não é mais a Níris de 15 anos atrás, que eu não conheço, estou dando só um exemplo, não conhecia ela nesse tempo todo, e ela agora é uma mulher de Deus, transformada pelo Espírito Santo, mas o rótulo ficou nela da família. E é difícil tirar. E na verdade não precisa tirar não, deixa Jesus. Porque o Evangelho nos mostra que Jesus não é assim. Jesus não para. Onde foi o limite para outras pessoas? Ele entra justamente nos lugares onde a nossa vergonha tentou esconder. Hoje, gente, a gente vai olhar para essas 2 pessoas aqui, que a sociedade havia descartado, mas que Jesus fez questão de restaurar. E Ele me mandou aqui hoje, porque vai haver restauração nessa casa, onde outras pessoas não veem. Enquanto, gente, eu prego aqui hoje, vai ter bênçãos. A palavra, ela libera bênçãos. E eu quero que vocês recebam essas bênçãos. Mas também, gente, recebam as reflexões. Recebam os direcionamentos. Por exemplo, será que eu não sou essa pessoa que rejeita aquela pessoa que Jesus já aprovou? Eu queria que a gente pensasse muito nisso, sabe por quê? Porque hoje é dia de ceia, que tem uma representatividade muito grande. É um dia onde a gente se autoavalia, é um dia que a gente se torna mais sensível à lembrança de que Jesus morreu por nós. E Ele quer que a gente olhe para dentro da gente. Então eu quero que a gente se pergunte também durante essa pregação. Será que essas pessoas que rotulam, não é a gente que está rotulando pessoas que Jesus já aprovou e a gente reprova? Porque Deus não vê como o homem vê. E a gente precisa enxergar como Deus enxerga. Então, eu falei que ia falar sobre 2 episódios. Antes do primeiro eu vou tomar um gole de água, mas é o encontro na árvore. Zaqueu.
E aqui, gente, esse episódio começa com uma iniciativa. E eu vou pedir algo, que raramente eu peço, mas hoje eu vou imitar Abraão e vou pedir para a gente repetir junto. Jesus está esperando a minha iniciativa. Vamos lá? Jesus está esperando a minha iniciativa. Falaram com convicção, né? Glória a Deus. Zaqueu subiu uma árvore para ver Jesus. Ei, não foi assim. Isso é o que passava na cabeça de Zaqueu. Zaqueu pensou, Mateus, que estava subindo numa árvore para ver Jesus. Na verdade, ele estava subindo numa árvore para Jesus ver ele. Foi Jesus que viu ele, foi Jesus que foi até ele, foi Jesus que pediu para ele descer, e foi Jesus que quis entrar na casa dele. A gente pensa que está fazendo alguma coisa, e Jesus está dizendo para a gente, esse aí já está em minha mira, é hora de nascer de novo. Eita, Jesus é lindo, gente. Aqui, gente, estava um cara, imagine, quando ele subiu ali, estava um cara considerado por todos nós aqui, a gente vive na época, a gente entrou na máquina do tempo, está lá. Ele era considerado ladrão, ele era considerado corrupto, ele era considerado pecador, subindo na árvore para ver Jesus de longe. Talvez ele tivesse, meu sogro, com medo do julgamento. E acredite em mim, aquelas pessoas, incluindo os discípulos que estavam do lado de Jesus, estavam julgando Zaqueu. Tudo eles murmuravam. Tudo eles diziam, mas como você vai fazer isso? Mas como você vai chegar num leproso? Mas como você vai tocar na prostituta? Mas como? Eles iam julgar e muito, gente. A gente não pode ser esse. A gente não pode ser esse que quando chegar alguém aí fora, cheio de rótulos, aquele ali é o bêbado, aquele ali é o drogado, aquele ali é a mulher que fica se sujando de cocô ali na lama. Para os outros eles podem ser isso aqui, para a gente, sabe o que é? Entre aí, amados do Abba Pai, aqui dentro você é amado. A gente precisa enxergar além dos rótulos, pois nós nascemos novamente naquele que mandou um cara de rótulo descer e o chamou pelo nome. Zaqueu, desça depressa. Ô publicano, desça depressa. Não, Zaqueu, desça depressa que eu hei de comer em tua casa hoje. Ai, gente, Zaqueu estava prestes a conhecer o olhar que não condena, o olhar que cura os que querem ser curados. É importante dizer isso, né, Abraão? O olhar que um dia olhou também para mim e para você e nos resgatou da lama. O olhar de amor de Jesus, gente. E aqui é interessante porque tem eu não estou pregando sobre Zaqueu, eu estou dando um apanhado, porque Jesus, ele não olha como o religioso olha, Silvia, ele não olha como a família, como o mundo, como as pessoas olham. Jesus tem um olhar que quer resgatar você hoje. Cara, existe uma visão da multidão e a visão de Cristo. A visão da multidão, a multidão sempre vai ver o rótulo, Mateus, o cobrador de imposto, aquele que não dá certo nos casamentos, aquele que não dá certo nos relacionamentos, aquele que se sair da igreja ali vai logo beber. Ah, você conhece Joãozinho? Ah, só vive no bar. Oh meu Deus, cara, um homem marcado pelo erro, pela rejeição e extorsão. E Jesus olha para Zaqueu e Isaac, e vê um homem que seria alcançado pela graça. É interessante que essas pessoas que estão em Samaria, essas pessoas que não eram judeus, essas pessoas que estavam em outra característica, consideradas rotuladas, sem ser puro sangue, é quem Jesus mais se admirava e elogiava. Tanto que ele entra no templo e ele fala assim, peraí, não havia muitas viúvas em Israel? E porque Deus manda
um profeta justamente para a viúva de Sarepta. Não havia tantas pessoas com lepra em Israel? E por que Deus manda justamente para o inimigo de Israel, um sírio, um profeta, para ele ser curado? Porque Jesus não viu o leproso e Jesus não viu aquela mulher viúva. Ele viu duas pessoas que seriam alcançadas pela graça, desde o Antigo Testamento. Oh, meu Deus! Foi por isso que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, Abraão, Silvia, Alana, meu sogro. Ele não falou meu sogro, né? Ele deve ter falado Antônio. Mas vocês entenderam, gente. Entenda algo importante aqui hoje. Eu e você, a gente tem manias de chamar alguém pelo rótulo. Não é? Ó, aquela glutona, não sei se existe essa palavra, vem aí. Ah, quem é aquele fumante? Pô, tá vindo aqui. Aquele alcoólatra. A gente tem essa mania, gente. Jesus não chamou Zaqueu pelo seu pecado. Ele chamou Zaqueu pela sua identidade. Olha aqui. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Será que se Jesus, Isaac, chegasse assim e falasse: ô cobrador de imposto, desça aí. Será que ele ia descer? Jesus vira, deve ter dado aquele riso acolhedor. Zaqueu, desce daí, meu querido. Eu hei de comer em tua casa. Ah, velho, ele sentiu aquele amor que transborda, que ultrapassa o limite da alma, e desceu. Ele deve ter descido que nem aqueles pau de sebo, porque falou que ele desceu apressadamente, e aqui ó, alegremente. Tudo vai mudar agora para Zaqueu, porque um homem apressou-se a receber o Rei dos Reis alegremente. Ei, não foi porque o pastor mandou. Ei, não foi porque o pastor disse que se não recebesse ele ia para o inferno. Não foi porque o pastor disse que se não recebesse ele não ia prosperar. Ele simplesmente desceu alegremente depressa, porque quis Jesus, por quem Jesus era. Zaqueu é um modelo, cara. Esqueceu foi tudo. Agora não importa mais dinheiro, não importa mais nada. Esse cara aí me chamou pelo nome. Eu vou depressa. Meu Deus. Todo mundo devia chamar lá, vem o publicano. Jesus, Zaqueu, quero ser seu amigo, cara. A gente dá tanto glória a Deus, né? Mas será que se a gente receber aqui um publicano desse, que você pode colocar qualquer pecador, mais um ladrão, um estelionatário, e ele entra aqui, eu vou receber ele tão bem, Níris. Será que não vai ter murmúrios dizendo assim? A gente é miserável. A gente precisa ver com os olhos de que Jesus viu Zaqueu. Por isso, gente, só por isso Jesus se autoconvidou para entrar na casa dele. O lugar da intimidade de Zaqueu. Jesus se convidou, meu sogro, para entrar no lugar mais íntimo e mais fedorento de Zaqueu. O lugar das falhas de Zaqueu. Aqui a gente aprende 3 coisas que eu anotei aqui, Máximo. A primeira: apresse-te a conhecer Jesus, igreja, porque a gente não sabe quando será a próxima oportunidade. Você pode bater o olho hoje, eu não desejo isso não, mas pode. Ou Jesus pode voltar amanhã. Segundo, deixe ele entrar nas fezes mais ralas do seu pecado. Cocô. Deixa ele entrar no cocô mais ralo e fedorento do seu pecado. Jesus precisa entrar lá. Ou você acha que a casa de Zaqueu era uma casa sem pecado? E terceiro, receba-o alegremente. E não por imposição da lei. Ou porque o pastor está mandando. Vem aqui na frente, levanta a mão, quem vai receber Jesus? Aí um vai, o outro vai, porque não, cara. Se você não fizer isso alegremente, você pode fazer até de sua cadeira sem ninguém ver e em silêncio. Não tem problema nenhum.
Pense por um segundo nisso aqui, gente, que eu acabei de falar. Jesus se convidou para entrar na intimidade de Zaqueu. E eu vou provar aqui, biblicamente, que Jesus, ele cumpriu algo que ele ia falar depois. Jesus está essa noite nos lembrando que ele se está autoconvidando para entrar na mesa e na casa e na intimidade de cada um de nós. Quer ver eu provar isso aqui? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e eis que estou à porta e me convido. Não é a mesma coisa? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Se Jesus não entrou em sua casa, é porque você não abriu a porta para ele. Zaqueu abriu. Mesmo que Jesus visse todas as lembranças dele, e na verdade Jesus nem precisou ver, ele contou antes. Oh, que coisa linda, gente. Isso faz a diferença. Preste atenção, gente. Jesus se admirou que Zaqueu subiu na árvore para ver ele. É verdade? Jesus se admirou que o centurião romano nem pedisse para ele ir na casa dele, dissesse: não vá lá em casa, dê uma palavra e meu servo será salvo. Mas o único que foi transformado foi o que deixou Jesus entrar dentro da intimidade. O que é que vocês buscam? Só uma admiração? Só um culto de emoção, como o centurião, porque viu um milagre? Ou depois do milagre, depois do culto, depois de tudo isso, você vai deixar Jesus entrar em sua casa, fazer morada e você se tornar em nova criatura? A palavra não diz que o centurião se tornou nova criatura, só diz que ele era um homem de fé. O único que se tornou nova criatura foi Zaqueu, porque deixou Jesus entrar na intimidade mais profunda dele. Ah, se eu fosse aquele centurião, pode ir lá. A casa está de cabeça para baixo, mas pode ir. Não se contente com isso não, gente. Jesus cura quem mostra tudo para ele, sem desculpas, sem máscaras, sem rodeios. É interessante. A mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue. Ela toca na capa de Jesus e a palavra diz que ela foi automaticamente o quê? Curada. Mas depois ela fica conversando com Jesus. Conversando com Jesus. E depois de uma longa conversa com Jesus, Jesus vai dizer: vá, a tua fé te salvou. Você quer só o milagre da cura? Você quer uma mudança completa no único que pode te salvar? Meu Deus, cara. Isso aqui é muito lindo, gente. Será que a gente não vem aqui, ou que busca Jesus, só por arrepios de emoção, ou testemunhos de vitórias e de cura? Ou a gente busca realmente nascer de novo para o reino de Deus? Muitas vezes nossa vida espiritual, preste atenção nisso, se resume a subir na árvore no domingo. Essa é a nossa árvore, sabe? Zaqueu subiu na árvore, de repente a nossa vida espiritual diz assim, ó: a minha árvore é a igreja no domingo. Essa é a minha árvore. Eu estou indo lá para ter meus arrepios, para Jesus ver que eu estou ali adorando e se admirar de mim. Eu até choro no culto. Eu ouço uma palavra do pastor e toca meu coração, eu saio chorando, saio emocionado, gente. Aí Jesus olha para você e diz: agora desça. Quero ver o que você faz quando sair daqui, quando descer dessa árvore. Desça, saia do culto. Eu quero ver o que você faz quando eu entrar na tua casa na segunda-feira. Tudo bem, você veio ao culto, eu estou admirado com você, você ouviu, eu vi você chorando no louvor, mas tudo isso não vai te transformar. Desça, eu quero ver como você é da porta para fora. Oh, Jesus é lindo, gente. Você tem deixado Jesus entrar nos cômodos bagunçados da sua vida? Tem deixado Jesus entrar nos cômodos bagunçados das suas finanças?
Ah, sim, claro, consagro as minhas finanças ao Senhor. Não, queridão e queridões, não estou falando disso não. Eu estou falando da forma que ele entrou nas finanças de Zaqueu, de tal forma que Zaqueu entendeu que aquele negócio não existia mais de dízimo, não existia mais de regras, não existia mais de lei. Só a presença de Jesus disse: eu não quero mais ídolo nenhum, porque a presença de Jesus derruba todos os falsos deuses na nossa vida. Todos. Você tem deixado Jesus entrar no seu casamento? Você tem aberto a porta para Jesus, gente, entrar no histórico do seu celular, das suas conversas? Você abre para Jesus e convida Jesus para quando você está na praia? Você, quando desce da árvore, quando sai do culto aqui, convida Jesus para as suas farras? Convida Jesus para os seus banquetes, para a sua mesa, para todos os lugares? Se você não, você continua em cima da árvore, ganhando a admiração de pessoas, mas Jesus está dizendo: eu continuo à porta e bato, e você não abriu para mim. Eu quero entrar no histórico do seu celular, eu quero nos programas que você assiste, eu quero entrar onde você vai, eu quero entrar nos louvores que você canta para mim, eu quero entrar no seu casamento, eu quero entrar nas suas finanças, eu quero entrar no seu trabalho, eu quero que vocês descansem em mim, entregue seu fardo a mim, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Rose, nunca mais errei essa frase, Rose. Gente, não se contente em aplaudir Jesus de longe ou ser aplaudido por ele de longe. Deixe ele entrar e arrumar a casa. É por isso que aquele louvor, Níris, é legal demais, o do Zaqueu, porque ele fala: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Só manda aqui: quero adorar somente a ti, faz um milagre em mim. Eu mudaria isso, né? Quero amar somente a ti. Você está pecando. Você tem que amar o próximo também. Então vamos mudar para quero adorar somente a ti, que fica melhor. Gente, eu vou te fazer uma promessa aqui. O pastor Maurício está fazendo uma promessa verdadeira para você agora. Pegue aí. Quando Jesus entra, não importa mais como o mundo te olhe. Quando Jesus entra, não importa mais o rótulo que o mundo bota em você. Você não vai estar nem aí, porque Jesus vai olhar para você com sua nova identidade, e isso para você será suficiente. Não importa como te olhem, o que importa é que Jesus te olhe e diga: esse abriu a porta para mim. Jesus não perguntou se ele era pecador, Jesus não perguntou se a casa dele estava suja, ele disse: eu quero entrar. Jesus não está dizendo: ei, pare seu pecado e me receba. Ele está dizendo: abra a porta para mim e eu te livro do que não presta. Eita ceia, hein? Vem, eu te livro. Não se livre, pode ceiar. Ah, cara, a gente é muito religioso, cara. Meu Deus do céu, gente. Episódio 2. O perfume aos pés. Esse é fácil decorar, Isaac. É difícil decorar. Isaac é um monstro para decorar. Ele fala 20 tópicos e consegue repetir. Eu falo 2 no meio, eu já não consigo saber qual foi o segundo. Mas aqui é fácil, porque o primeiro foi sobre Zaqueu, não me lembro exatamente o que foi. O segundo agora é sobre o vaso de alabastro, então é sobre o perfume aos pés. É interessante essa história do perfume aos pés, né? Você já deve ter ouvido isso, mas isso é muito legal, cara. Maria estava dizendo num gesto assim, cara, a parte mais suja do seu corpo é merecedora do perfume mais caro que possa existir na terra. Assim como Zaqueu, gente, a próxima personagem também tomou uma iniciativa. É por isso que a gente vai tomar iniciativa hoje, já tomamos. Nós a chamamos de mulher de má fama. A sociedade chamava de pecadora.
Mas João a chamou de Maria. Ela não subiu em uma árvore, essa daí. Ela desceu ao chão. Ela rompeu qualquer barreira de religiosidade, cara. Os religiosos, cara, vocês precisam entender, é um grupo de crente respeitado. A gente hoje lê a Bíblia, hein, Isaac, fala assim, os fariseus, a gente já pega, não, a gente às vezes é essa pessoa aí que estava com Jesus, gente. São os crentes, são os evangélicos, são os católicos, são os denominacionais. É esses que estavam reunidos ali, os sabichões, os santos. E ela entra nisso rompendo barreiras. A gente precisa entender a cena. Ela rompeu a barreira do preconceito. Ela invadiu um jantar para o qual não foi convidada, porque ela precisava encontrar com aquele que cura. Jesus estava lá. E novamente eu quero falar sobre uma visão de religioso. Lá eu falei de multidão. E a visão de Cristo. A sociedade a olhava como uma mulher de má fama, uma pecadora. Os religiosos a olhavam com nojo. É nojo, sim. Eles estavam pensando o quê? Ai, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava nem tocar. Que nojo. Deixar uma mulher dessa me tocar. Deixar aquela senhora que entrou aqui toda com cheiro de xixi e cocô me abraçar. Como pode? Não, como não pode não abraçar, né? A sujeira externa a gente toma banho, meu querido, e sai. A sujeira interna vai precisar de Cristo e arrependimento. Não nessa ordem, né? Arrependimento e Cristo. Mas, gente, a multidão só lembrava dela pelo pior capítulo. Agora o interessante é que Cristo olhou para ela e viu nela uma pessoa que o amava muito. Vocês estão entendendo isso? A gente vai olhar uma pecadora, uma prostituta, uma mulher de má fama, que se deita com homens, que usava um perfume caro lá que ela guardava para a noite de núpcias, mas passava uma gotinha ali em cada encontro com homem, provavelmente. E Cristo só olhou para ela, Níris, como uma mulher que o amava muito. Meu Deus, gente. Aqui tem uma realidade tremenda, que é a consciência da doença. Enquanto a gente não tiver essa consciência, nós não nascemos de novo e não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Cristo, Ele não curará quem não é doente. Gente, aqui tem algo que é muito difícil para a era do ego. Tem a era do gelo, tem a era do ego aqui. Sabe por quê? Para uma sociedade onde existe o celular da câmera frontal. Para um grupo religioso que tem muito mais janelas abertas para olhar para fora do que espelhos para olhar para si mesmo, entra uma mulher com um espelho gigante, sabendo quem ela era, e ela não estava nem aí, ela se joga nos pés de Jesus e diz, eu te amo. Diz nos gestos, né, que vale muito mais do que palavras. E aí Jesus foi o único que não olhou para ela com condenação. Sabe por quê, gente? Sabe por que Jesus não olha para ela com condenação? Porque ela mesma já entrou se condenando. Ela mesma já entrou dizendo que era doente. Ela mesma já entrou dizendo, olha, largo para trás essa minha vida, eu não quero mais não. Jogo tudo aos seus pés. Nem perfume para casamento vale mais do que eu me entregar agora a ti. Senhor é meu rei, é meu Deus. Ai, cara. Ela estava liberta do dinheiro, porque ela quebrou um vaso de era 1 ano de salário. Ela estava liberta da vaidade e estava liberta do se justificar a si própria. Como eu gosto de dizer, ela não estava nem aí. Ela entrou sem esperar o que pensava dela. Ela entrou e foi até Jesus. Ela não foi até o pastor, ela não foi até a religião, ela não foi atrás de um sacerdote lá. Ela entrou e foi até Jesus, mesmo se isso fosse motivo de escândalo. Sabe como Jesus exaltou ela? Onde quer que este evangelho for pregado, também será referido
o que ela fez. Preste atenção nisso aqui. Fariseus dão jantar, fariseus dão louvores, fariseus dão uma palavra de labassúria recanta-lábias, fariseus dão uma ceia do Senhor chamada de Santa Ceia para os membros da igreja, fariseus cantam para Jesus, fariseus dizimam certinho, fariseus dão ofertas o tempo inteiro, fariseus oram, fariseus faz tudo isso aí, gente. Mas essa mulher não, ela foi proibida de cear e deu a Jesus tudo o que ele queria. Vocês compreendem isso? Ela foi proibida de cear, mas foi ela que deu a Jesus tudo o que ele queria. Pense comigo, gente. Eu estou apenas cumprindo o protocolo religioso, ou meu coração se quebra de fato na presença do Senhor? Se você está apenas cumprindo um propósito religioso, ou você, agora eu vou falar, mas vou falar, não precisa nem vir. Não venha para cumprir um protocolo religioso não, cara, a não ser que você está se esforçando, beleza, aí venha. Mas não para cumprir um negócio, eu preciso estar no culto de domingo. Dia do Senhor é o domingo. Aí o outro vai dizer, dia do Senhor é o sábado. E eu falo, dia do Senhor é toda hora, é todo o tempo, onde eu estou, é na praia, é no carro, é na cama, é na academia, tudo é do Senhor, rapaz. Se você vem para cá, venha com o coração aberto. Venha, pecador. Mas eu bebi, estou bêbado, entre bêbado. De repente no outro culto, Jesus já te curou. Preste atenção nisso, gente. A gratidão verdadeira custa caro. O vaso tem que ser quebrado. Quero saber quantos estão dispostos a se quebrar hoje para Jesus, gente. Qual o seu vaso de alabastro hoje, gente? Meu vaso de alabastro é louvar no domingo. Meu vaso de alabastro é o perfume, é o microfone do culto. Eu até levanto a mão, eu choro. Eu posto todos os dias no meu Instagram como Deus é bom. Não, meu irmão. O vaso de alabastro era muito mais do que emoção. O vaso de alabastro nesse carro, rapaz, representou uma economia de vida. Pegou o que era mais precioso para ela, Níris, que aquele nardo puro que era para ser usado, comprado gota por gota, que geralmente não, as mulheres compravam isso para o dia da noite de núpcias, 1 ano de salário, ela comprava cada gota e ia enchendo. Ela chegou e disse, diante de Jesus, isso não é nada, se quebrou foi tudo. Ai, meu caro, a gente precisa ter essa fé, gente. Quanto custa o reino de Deus? Eu vou te responder, custa tudo. Não brinque com Deus. 2 pregações seguidas eu disse isso, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Não, o reino de Deus não está à venda, não é isso que essa parábola está dizendo. Mas quem entende quanto vale o reino de Deus, cara, diz assim, eu não tenho nem mais vida, é tudo teu, Jesus. Está em Mateus 13, isso que eu li. Eu vou te dizer algo profundo hoje, mais uma coisa. O maior vaso que ela quebrou não foi de pedra, não foi de alabastro, foi dentro, foi o vaso do orgulho. Ela quebrou todo o vaso do orgulho, de entrar no meio daquelas pessoas, sem se preocupar com o orgulho, porque ela sabia que tinha alguém que a protegeria e a amaria. Essa mulher invade a casa cheia de crentes que a desprezavam. Você se vê nessa situação? Sem se preocupar com o que os outros digam, se entregar dessa forma a Jesus? Davi se entregou dançando e a mulher não entendeu, né? Agora, você se vê no lugar de Jesus? Abraão, você está aqui pregando?
E vai entrar alguém que a igreja toda vai desprezar, mas ele vai entrar e vai cair a você e vai dizer: pelo amor de Deus, ore por mim, eu preciso de Jesus. E aí? Você vai desprezar, porque a maioria das igrejas vai desprezar essa pessoa. Eu já ouvi isso quando eu falei de alguém que entrou aqui, de alguém que falou assim: não, aí é simples, pastor. Você manda ir em casa, tomar um banho, depois ele volta para o culto, porque tem que se apresentar direito a Jesus. Sabe qual foi a minha resposta? O silêncio. Não adianta bater boca com uma pessoa que não conheceu Jesus, não conheceu o amor, não conheceu a graça. Por que, cara, essa pessoa não pode ficar aqui? Essa mulher é entrar aqui agora, a prostituta mais rodada do Guaibim. E além de prostituta é travesti. E além de travesti é alcoólatra. E além disso tudo, ela entrou aqui de biquíni e se jogou aos seus pés. Você vai fazer o quê? Ore por ela. Vista. Não diga Jesus te ama, não, isso é fácil. Diga eu te amo. Isso é mais difícil. Foi isso aqui que aconteceu. No meio dos crentes. Cara, ela não estava nem aí para os olhares de condenação. Ela só queria saber de um olhar. É o olhar que a gente busca hoje. O olhar de Jesus. O povo continua te tratando como rótulos. Nada que ele faz dá certo. Ele bota o dinheiro, vai à falência de novo. E Jesus está olhando para você e está dizendo: esse me ama. Se a gente não quer elogio dos homens, a gente se satisfaz com isso, porque Jesus é suficiente. Meu Deus, cara, o Senhor é meu pastor e Ele me é suficiente. Será que a gente tem tido coragem de nos derramar de verdade, de parar de fingir, de confessar nossos pecados mesmos e as nossas dores sem máscara? Ela fez isso na frente de todo mundo, cara. Ela não se preocupou. Ela só olhou para Jesus. Até Pedro perdeu o foco e afundou. Ela não perdeu o foco não, Niris. Ela andou até o fim e caiu por conta própria no pé de Jesus. Agora, se a gente fizer isso, se você fizer isso, eu vou te contar o que vai acontecer. O mundo ao seu redor vai apontar o dedo e dizer: olha lá, está achando que agora é de Deus. Eu conheço o passado dele. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Como diz aquele filme, né? Ai, gente. Eles vão tentar te prender por seu rótulo, por seu capítulo. Mas Jesus vai olhar para os seus pedaços no chão, gente, e vai mudar o seu legado. Jesus vai olhar seus pedaços no chão e vai te ajudar, Ele vai te reconstruir, porque diz que o vaso que se quebra na mão do oleiro, o oleiro constrói outro novinho e melhor do que o primeiro. Jesus tem um legado grande para aqueles que se quebram aos seus pés. Cara, Ele disse: onde esse evangelho for pregado, essa mulher será lembrada. Essa mulher é lembrada aqui, porque aqui a gente prega o evangelho de verdade. A sociedade queria que ela fosse lembrada pelo pecado, mas Jesus decretou que ela seria lembrada pela adoração. E o que Jesus decreta se torna real. Grandes coisas Ele decretou na nossa vida. Não importa como a sociedade queira decretar, aquela mulher pelo pecado, você pelas finanças, você porque não sabe fazer isso. Jesus já decretou um futuro glorioso para cada um de nós. Gente, seu pior capítulo foi apagado, não foi pelo perfume dessa mulher. Seu pior capítulo já foi apagado, Silvia, pelo perfume da graça de Jesus. Ai, gente, receba essa vitória, igreja, em nome de Jesus. E agora os dois ensinamentos. Vou ser curto. O primeiro ensinamento. Eu acho que a gente já pegou bons ensinamentos aqui, né? Mas agora é mais direto. A graça que transforma. Quem encontra Jesus, de fato, não permanece igual. Tanto Zaqueu quanto a mulher do alabastro têm algo em comum.
A graça os encontrou na vergonha. A graça os tirou da inércia. Sabe o que é inércia? Paradão, sem fazer nada. A graça os encontrou na vergonha. As graças os tirou dessa inércia, dessa paradice, os fez tomar uma ação, e a graça os deu nova identidade. A graça transforma a nossa natureza. Se a graça não está transformando a sua natureza, é porque você não abriu a porta para Jesus, ou não caiu aos pés dele e entregou tudo que tem a ele. É lindo o episódio desses dois. Zaqueu não apenas se emocionou não, cara. Ele mexeu onde doía. Ele falou: Senhor, eu dou a metade de meus bens e restituo 4 vezes mais a quem pede. Jesus não mandou ele fazer isso, gente. Sabe por quê? Porque ele entendeu que agora era diferente. Que agora não era sobre Jesus mandar, agora era sobre Jesus transformar. E ele fazer isso com alegria porque ele quer. É isso que Jesus faz na gente. Ah, porque dizima, porque a igreja precisa, porque eu quero. Porque você está ofertando para o pastor, porque ele me ensina, porque eu quero, o dinheiro é meu, é tudo de Cristo. Porque você continua pregando, pastor, a graça? Cara, porque ele me amou primeiro. Ele não precisa, você louvar hoje aí lindamente. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. E aí? E aí me fez lembrar da pregação passada de Isaac. Ainda que a figueira não floresça, nem dê fruto na vide, ainda que a oliveira mita, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e não haja mais gado nenhum no curral, ainda que minha carteira fique sem dinheiro, eu ainda assim eu exaltarei o Deus da minha salvação. Isso é que é avivamento. E quando ele fica avivado, porque Abacuque, vocês precisam ler os capítulos primeiros, ele estava se queixando, o Máximo, dizendo assim, ó, por que aquela galera má enriquece? Porque os ímpios ficam com grana e eu fico aqui tapado. Mas quando ele tem essa noção, depois ele diz assim, ó, Senhor, ouvi a tua voz e temi. Agora ele vai dizer assim, ó, então me avive agora, então me enriqueça. Não, depois que ele temeu, ele fez: aviva agora entre as nações a tua obra, faz o que você fez comigo com os outros. Quando Jesus nos transforma, nasce em nós uma fonte de águas vivas que precisa atingir outras vidas. Isso é o amor de Jesus. Cara, e quanto a mulher, gente, ela não apenas chorou, ela mudou o foco de adoração. Quem não muda o foco de adoração é porque se sente o santão. Você sabe qual é o problema da gente? Eu vou dizer, o nosso problema de fato, presta atenção aqui. Nós nos sentimos melhores do que uma prostituta. Esse é o nosso problema, é ou não é? Jesus olhou essa mulher e disse: essa é grande aos meus olhos. Aí faz assim, ó, por quê? Porque ela muito foi perdoada, Eula, então ela muito foi grata. O que ele estava querendo dizer, igual os doentes, a gente não precisa estar doente, mas ele está dizendo, aquele que confessa que foi muito perdoado, né? Aquele que sabe o preço que eu paguei, sabe que aquele perdão não foi só para aquela pessoa, que ele era um miserável também, que precisou do meu perdão, no mesmo nível do pior ladrão, assassino, estuprador. Esse vai ser muito grato. Sabe por que a gente não é muito grato? Porque a gente se acha melhor que o estuprador, a gente se acha melhor que a prostituta, a gente se acha melhor do que a pessoa que adultera. Não, nós somos a mesma miséria, um cocôzinho no verme do cavalo do bandido. A gente é isso aí. Sem a graça não somos nada. O mesmo esforço que Jesus usou para transformar aquela pessoa miserável, ele usou para transformar esse homem miserável aqui também. Aí a gente fica apaixonado por Jesus. Ensinamento 2, a cópia de Jesus. Agora eu quero que a gente se coloque no lugar de Jesus aqui. A gente foi chamado para ser, como diz Douglas, pastor Douglas, Jesus copy, cópia de Jesus. Jesus não nos chama nem nos trata pelo nome do nosso pecado. E nós, como chegamos diante de um pecador?
Ah, cara, se você não quiser olhar para você, eu vou olhar para mim. Eu chamo pelo pecado várias vezes mesmo. Agora eu vou bater em minha boca e dizer: Maurício, se conserte. Quando a gente chega diante de um leproso, a lepra dele vai nos contaminar, porque lepra é bem contagioso, né? Ou a gente vai curar a lepra dele? Me diga aí. Cara, o sal muda o ambiente, mas o ambiente não muda o sal. A luz muda o ambiente, mas o ambiente não muda, a luz. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Jesus tocava no leproso, mas não era o leproso que contaminava Jesus. Ele era curado da lepra. Olha que interessante. Jesus se sentava na mesa com os ímpios, mas não eram os ímpios que influenciavam Jesus. Jesus os influenciava de tal forma que eles chegavam ao arrependimento. Você muda o ambiente ou o ambiente está te mudando? Essa mulher e Zaqueu entraram na vida de Jesus. Se eles entrassem em sua vida, ele ia receber um dedo apontado ou eles se sairiam dali entregues a esse amor de Jesus que você demonstrou. O mundo está cheio de religiosos, já viu? Não serve para nada. Mas o que falta nesse mundo é mais sal e mais luz de Jesus Cristo. Se você nasceu de novo, você tem que ser espelho de Jesus nessa terra. Pare de julgar Maurício pelo Maurício do domingo passado. Ei, o Maurício de hoje já não é o Maurício do domingo passado. Antes de me colocar um rótulo do Maurício do domingo passado, me olhe com um olho de tanto amor, que já imagine o Maurício do domingo que vem, e me transforme com o seu amor. Profetize coisas boas na vida desse Maurício aqui, ó, e cure as feridas e as coisas erradas desse Maurício. Não rotule ele pelo que ele era um dia atrás, mas transforme ele com aquilo que já foi transformado em você. Era isso que Jesus fazia. Aí acabou. Vai ter muito mais amor. Eu posso olhar para Abraão e dizer: não, cara, o cara fala muito. Peraí, velho, isso era o Abraão de 2 anos atrás. Eu vou ficar tratando no mesmo nível? Não. A gente é miserável mesmo. A gente precisa de doses, pegar insulina de amor de Jesus Cristo todo dia na veia. Mas eu não vim aqui para confrontar e deixar ninguém no chão. Vocês perceberam isso? Eu vim para te dar uma notícia maravilhosa, gente. Eu estou indo para o final. A melhor notícia que você pode ouvir. Preste atenção. Logo depois que Jesus em Lucas fala do episódio de Zaqueu, ele vai contar uma história sobre uma vinha que foi arrendada. Vocês lembram disso? Aí ele fala assim: arrendou para uns, aí mandaram os profetas para cobrar lá, os caras mataram. No final, mandou o filho dele e os judeus mataram. O pessoal, os religiosos, mataram mesmo. Aí ele pegou e falou assim: eu vou tirar de vocês religiosos, eu vou tirar de vocês que se acham santos, eu vou tirar de vocês que estão julgando os outros, eu vou tirar de vocês que botam um fardo pesado, eu vou tirar de vocês, pastores, que vêm com lei para roubar o que é meu, eu vou tirar de todos vocês que fingem que são de mim, mas só querem justiça própria, só querem religião. Eu vou tirar e eu vou dar para os Zaqueus e para as Marias que existem nesse tempo. Eu vou dar essa campa, o reino de Deus eu vou dar para vocês, miseráveis, ladrões, mas que chegaram ao arrependimento e me amam de verdade. Jesus simplesmente nos entregou a vinha, nos entregou o reino de Deus, só porque a gente deixou ele entrar, ou porque a gente caiu aos pés dele em arrependimento. Jesus é lindo, cara. Talvez você tenha entrado aqui, gente, por essas portas hoje, acreditando que seu pior capítulo, Mateus, era o fim do livro. E às vezes o povo crente até aponta para você e diz: esse é seu pior capítulo mesmo. Está ferrado, Mateus. Também, sabe o que foi? Está pagando aí, ó. Deixou de ir no culto. Aí, ó. Retaliação. Né?
Meu Deus, cara. Esses só conhecem sua história pelo erro. Mas Jesus quer entrar. Jesus, Ele quer que você se achegue a Ele. Jesus, gente, Ele olha para a gente agora e Ele não vê a nossa má fama. Ele vê alguém transformado pela graça. Ele vê alguém aqui que quer dar uma nova identidade. Se você está escondido hoje em alguma árvore aí, desça depressa. Jesus não quer ver a sua capa de igreja de domingo, não. Jesus não quer ver a sua Bíblia debaixo do braço, não. Jesus não quer ver você acordando 2 horas da manhã para orar de joelho, não. Não estou falando que nada disso é bom, se for de coração, maravilha. Mas Jesus só quer ver você descendo depressa disso tudo aí, ó, tirando a capa, desça depressa. Não precisa fazer mais nada para me impressionar, não. Eu só quero que você abra a porta para eu entrar. Me mostre quem você é. Eu não quero ver o cara perfeito da Bíblia debaixo do braço. Eu quero ver o miserável. Se apresente assim para mim. Outra vez, você está segurando algo muito importante em sua vida, que pode ser o teu trabalho. Pode ser algo tão precioso, pode ser até a família, que você está colocando na frente de Jesus, que você não tem tempo nenhum para Jesus, que tudo seu é, não, eu preciso do meu trabalho, eu preciso dos meus amigos, eu preciso de minhas farras, eu preciso de minha mulher, eu preciso do meu marido, e Jesus está dizendo, quebra esse vaso de idolatria em cima de mim, quebra tudo em cima de mim, deixe que eu te sustento. É por isso que às vezes Jesus quebra todas as minhas finanças. Para esse Maurício que pensava que ele era o rei, saber que ele é o rei agora. É bom falar quando está tudo bem, mas quando ele tira tudo eu quero ver. Vamos lá. Ele não tirou tudo não, porque o tudo é ele. Gente, quebre o vaso. O único olhar que importa hoje é o olhar de Jesus. E eu vou te falar uma coisa, é hoje, não é amanhã, é hoje, é hoje. Qual a sua resposta para Jesus hoje? É para você responder para você mesmo. Deixe-me ler Lucas 19:10 antes da conclusão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vocês estão entendendo isso? Eis-me aqui, Senhor, estou perdido, já fui achado pelo Senhor. Ei, gente, Jesus não foi à cruz por pessoas perfeitas, Ele foi à cruz por você. Por mim também, viu? Miserável. Para que seu pior capítulo fosse apagado pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé? Não precisa ir até a ceia ainda não. São 8:30, vou passar um pouquinho só. Mas já vou para a oração final. Eu posso pedir que vocês fechem os olhos só um pouquinho. Eu já vou pedir para vocês abrirem. Mas eu quero que vocês fechem para focar em Jesus. Feche cada um. Nada tire o seu foco agora, por favor. Se você reconhece hoje, gente, que está doente em alguma área e precisa de médico. Se você cansou dessa religiosidade de aparências e quer realmente que Jesus se sente na mesa da sua vida, que mude sua natureza, como eu quero que Ele mude a minha, gente. Se você quer entregar a Ele o controle, as finanças, o relacionamento, tudo, isso é o vaso de alabastro que Ele quer que quebre, não perca tempo. Jesus está esperando sua iniciativa. Continue de olhos fechados. Ele está dizendo, vem chorar aos meus pés. Igreja, a graça está te chamando pelo nome, agora mesmo, ouça Jesus te chamar pelo seu nome. O Espírito está chamando o seu nome aí dentro. Você não entendeu o momento que está prestes a conhecer agora nessa ceia, gente. A graça está te chamando pelo nome. Zaqueu abriu a porta da casa e teve o privilégio de jantar com Jesus. O religioso deu um banquete para Jesus, mas foi a pecadora que se derramou aos pés dele. Sabe o que vai acontecer agora? A mesa virou. Hoje quem preparou o banquete foi o próprio Jesus. O vaso de alabastro precisou ser quebrado para o perfume sair. Você precisa se quebrar hoje diante do Senhor. Por favor, igreja, se quebre hoje diante do Senhor.
Igreja, se quebre diante do Senhor. Quebra seu orgulho, quebra diante do Senhor nesse momento, igreja. Hoje a gente vai celebrar o corpo de Cristo, que foi quebrado para que a graça seja derramada na nossa vida. Esse foi o perfume de alabastro que Cristo ofereceu por nós. Ele é que quebrou o vaso do seu corpo e o sangue derramou por todos nós. Abram os olhos agora. Enquanto Rose e outra pessoa prepara a ceia, pode ser com Abraão, pode ser com Silvia. Pega a Silvia. Para preparar o corpo e o sangue. Mas fiquem ouvindo. Eu quero que todos venham para a mesa. A mesa não é para os perfeitos. Vocês entenderam isso? A mesa é para os quebrantados. Você pode pensar, Mateus, igreja, você de casa aqui, pega um pão aí, pega uma água ou um suco. Se não tiver pão, pega um biscoito creme crack até recheado, não seja religioso não. A comida que você pegar aí vai ser o corpo de Jesus Cristo. O que você pegar para beber, não pegue com álcool não, maneire também um pouquinho. Vai ser o sangue de Cristo. Gente, você pode pensar agora, eu sou um pecador. Você pode até pensar, mas eu não fui redimido. Mas eu não sou batizado. Cara, Zaqueu também não. Ei, Maria também não. Mas eles deram um passo. Eles tiveram iniciativa, Abraão. Venha, seja redimido, gente, por Jesus nesse momento. Sabe, gente, agora é a hora que espiritualmente a gente está sentado na mesa. Agora é a hora que os religiosos também estão assentados, Márcio, nessa mesa, dizendo assim, ó, você não pode ser anão, Maria. Você não pode ser anão, Zaqueu. Ei, naquela mesa dos religiosos, Maria não pôde se assentar, nem foi convidada. Mas aqui nas 100, as Marias vão sentar. As Marias é quem Jesus quer. Os Marios também. O que defendemos tem um respaldo bíblico tremendo, gente. 1 Coríntios 11, 28 e 29 vai dizer: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma. Aí vem as maiores heresias gospel de todos os tempos. Examine-se o homem se tiver pecado. Não, examine-se como? A instrução é para uma autoavaliação íntima, de consciência e discernimento do corpo de Cristo. Avalie-se o homem a si mesmo. Você entende esse momento, que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo? Então derrame-se e coma, venha para a mesa. Você entende que o pão representa o corpo, que o vinho representa o sangue, e que nós somos o corpo de Cristo? Se sim, é um convite para as Marias e para os Zaqueus. Sim, a mesa não é um convite para os santos da casa, não. A mesa é um convite para a gente ser redimido. Não vai comer quem já é redimido, vai comer os redimidos e vai comer quem quer a redenção. Ela é para todos, gente. Você é motivo de escândalo, pastor. Jesus foi motivo de escândalo nesses dois casos, então eu estou em boa sintonia, eu estou sendo cópia de Jesus. Eita, Jesus lindo, gente. Esse convite para a ceia de hoje está expressando exatamente o coração de Jesus. A ceia é para nós, pecadores miseráveis, que sabemos o quanto somos gratos, porque Ele nos perdoou quando ainda somos pecadores. Então, no ato profético, a gente vai comer e beber desse corpo e desse sangue, desse pão e desse suco de uva. E no momento que a gente fizer isso, o que a gente está fazendo é: Jesus, eu estou abrindo a porta da minha casa para você entrar e ceiar comigo. Vocês podem distribuir. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado
mais alvo que a neve serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sabe, gente, Jesus, ele falou dessa última ceia do Senhor. Cara, Judas estava presente, Senhor. Jesus até o último segundo queria o arrependimento de Judas. Ai, gente, aqueles discípulos estavam lá, aqueles mesmo que nenhum quis lavar o pé de Jesus. Quando ele entrou, Jesus pegou a bacia para lavar o pé de todo mundo. Ei, o discípulo que negou na cara dura Jesus 3 vezes, dizendo que não ia negar, estava lá e participou da ceia do Senhor, viu? Aí Jesus chegou naquele momento massa, velho, e falou, né, que o maná caiu do céu para lembrar que eles escaparam do Egito. Agora, Máximo, ele estava dizendo, agora não é mais maná, não. Aí ele escandalizou-se, ele falou, isso aqui é o meu pão, fui eu que caí do céu, aquilo ali estava apontando para mim, eu caí do céu, cara, para tirar vocês do Egito de uma vez por todas, eu te libertei e te levei, como falou na pregação passada Isaac, para uma terra que mana leite e mel. Só Jesus pode nos levar para essa terra que mana leite e mel. E no fim da ceia, ele pegou o cálice em suas mãos e disse que esse cálice aqui, ó, é da nova e eterna aliança. Como é que eu posso barrar alguém de fora da nova e eterna aliança? Até derramei o sangue de Jesus aqui, ó. Gente, eu não posso não. Eu não posso barrar ninguém. Eu vou tomar bronca porque eu limpei a mão na calça, né? Gente, não dá para barrar ninguém. A ceia não é para membros da igreja. A ceia do Senhor é de Jesus, não é minha não. É Jesus convidando o povo. Abraão falou aqui, quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem pacto comigo. Aí eu, aquela que eu disse que era uma prostituta travesti de biquíni e de cabelo rosa, acrescentei aqui, entra ali, eu quero o corpo e o sangue de Jesus. Não pode não, primeiro largue de ser travesti. Então peraí, então primeiro ela melhora sem Jesus, e aí depois vem comemorar que ela não precisou de Jesus para ser salva, é isso? Não, cara, deixa o mundo criticar a gente. E o que você vai responder para esse mundo que te critica, pastor? Eu vou amá-los e vou dizer, se preocupe não, aqui eles vão comer, aqui eles vão beber, porque aqui eles entenderam que isso aqui representa uma aliança com Jesus e não com o pastor Maurício. Mas ele não vai ser membro da sua igreja, não é da minha não, é membro da igreja de Cristo, lá de cima. Ele só está aqui com os irmãos de Cristo aqui na terra. Depois desse discurso grande aqui, a gente pode comer e beber, sabendo que a gente está abrindo a porta para Jesus nesse momento. Vamos lá? Jesus ainda diz assim, toda vez que você beber desse cálice e comer desse pão, vocês se lembram da minha morte, da minha ressurreição, até o dia que eu venha para resgatar aqueles que abriram a porta para mim. Que o Senhor seja louvado. Estenda as mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça imensa, maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo recaiam em todos vocês hoje e para sempre, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Quase me arrebata aqui agora.